Olá, está começando mais um BDF Entrevista. Hoje a gente conversa com o professor Gabriel Feltran. Ele é um dos maiores pesquisadores de crime organizado no país. Obrigada por conversar com a gente, professor. Eu que agradeço o convite, Marina. Gabriel Feltran é professor da Universidade Sciences Po e diretor do Centro Nacional de Pesquisa Científica da França, um dos principais pesquisadores do crime organizado no país. O sociólogo é autor do livro Irmãos, uma história do PCC, entre outras obras dedicadas ao tema. Um tema bastante levantado durante as eleições municipais foi o suposto envolvimento do crime organizado nas campanhas eleitorais, sobretudo aqui em São Paulo, envolvendo o PCC. Como o senhor avalia essa infiltração? É possível dizer essa palavra infiltração do PCC na política? Já há bastante tempo no meu trabalho, eu penso, né, os atores criminais de modo mais geral, especialmente os atores mais organizados, como, né, CV, PCC, no Brasil ou outros grupos criminais pelo mundo, esses que acumulam muito recurso financeiro e acumulam muita capacidade armada também, muita arma, né, como atores políticos. Na verdade, o que que a teoria sociológica, a teoria política nos ensinam, né? E basicamente, o ator dominante em qualquer organização política, o Estado, nas sociedades com o Estado, por exemplo, são atores que basicamente têm a função, né, de controlar a violência armada, de regular essa violência, tornando-a legítima e de regrar a economia, né, de intervir na economia para fazer com que os recursos do país sejam direcionados numa direção. Então, como os atores criminais fazem isso, primeiro numa escala de bairro e depois começam a crescer essa escala, eles já são atores políticos nesse sentido sociológico do termo. Não quer dizer que eles sejam é, que eles tenham posições no Estado, né? Mas são atores políticos. E essa é a ideia com a qual eu trabalho desde o início da minha pesquisa sobre o PCC. De outro lado, eu sempre repito também que o PCC, até pelo tipo de organização que é, ele não visa uma infiltração no mundo estatal como principal atividade. O PCC cresce nos últimos 30 anos, e especialmente nos últimos 20 anos, né? Depois que ganha essa estrutura de rede, de sociedade secreta, de fraternidade, é, ele cresce pelos mercados, né? A ideia é fazer progresso para os irmãos, como eles dizem, né? Então é ganhar dinheiro e trazer dinheiro para progredir a vida dos seus membros, né? A partir de mercados ilegais, que depois vão ser, obviamente, esse dinheiro ilegal vai se tornar também dinheiro legal, né? De empresas legais. Então, essa é a grande estratégia. A estratégia do PCC não é como de um movimento revolucionário clássico, que é assim, não, eu vou ganhar posições no Estado e depois, ou por via hegemônica ou por via revolucionária, nós vamos ocupar primeiro o Estado e do Estado nós vamos exercer a nossa hegemonia. O PCC sempre foi pelo mercado, né? Então, a própria expansão geográfica da facção, ela vai visando portos, aeroportos, entroncamentos logísticos, ela vai dar menos ênfase ao controle territorial armado do que outras organizações criminais mais típicas da América Latina, milícias, ou próprio Comando Vermelho. Então, o PCC, de um lado, né? A gente assume o PCC e as outras facções, aqueles que governam mercados, como atores políticos, do mesmo jeito que a gente considera que a Fiesp é um ator político, certo? Na medida em que a Fiesp tem uma capacidade de regular, né, a economia industrial do país e influenciar o Estado, né? Então, quando esses atores começam ou que a maçonaria é um ator político, ou que o outros grupos que tenham capacidade de regular mercado e de ter influência sobre o controle da força são atores políticos. Então, de um lado, isso. De outro lado, a ideia de infiltração não me parece a mais adequada na medida em que essa não é a principal estratégia, né? O que eu tenho visto na relação crime-Estado, que a gente viu durante as eleições, que é a sua pergunta, né? É um monte de empresários criminais pagando campanha. É um monte de gente que tem negócios, portanto,
empresários, empreendedores, capitalistas, pressionando por ter os seus representantes na cena política. Agora, isso a gente conhece, isso também está teorizado, isso chama lobby, né? Isso chama influência dos empresários no Estado. Então, da mesma forma que empresários legais querem ter, né, posições no Estado sob sua influência, os mercados ilegais e os empresários ilegais também querem. Então, se a gente for ver a fundo, né, no detalhe, quais são as acusações de presença do PCC na política, quase sempre é isso. Não é uma presença da organização estrategicamente ocupando uma prefeitura, mas de empresários da facção, ligados à facção, que estão, por seus próprios interesses ou por interesses organizacionais em alguns casos, fazendo influência sobre campanhas e cargos públicos, né? O que é bastante esperado. Então, quando há 20 anos atrás, né, mais ou menos, a gente começou a estudar o PCC, a gente dizia, o problema vai muito além da segurança pública. Trata-se de um problema político, de pensar as bases do nosso Estado. É isso que está sendo desafiado, né? A base do Estado Democrático de Direito que está sendo desafiada. Não é apenas um problema temático de segurança pública, porque a gente está vendo o crime governar territórios, né? Em áreas muito centrais para a construção do Estado. E, bom, na época foi considerado exagero. Hoje acho que ninguém diria isso. Então, houve um crescimento maior desses empresários criminais, que foi o termo que você usou, nessa expansão, nesse debate eleitoral, nesse lobby político. E como que foi que eles foram ganhando esse espaço, essa centralidade no debate eleitoral aqui em São Paulo? Sem dúvida, teve um crescimento muito importante dos mercados ilegais, de modo geral, e nisso o mercado de cocaína tem um papel bastante significativo. A produção de cocaína aumenta muito nos últimos 15 anos, e em vários lugares do mundo a cocaína vira uma espécie de coluna vertebral para vários outros mercados ilegais ou de cooperação com mercados legais, né? De relação direta com mercados legais. Então, vamos supor, eu tenho um monte de restaurantes, uma rede de restaurantes. E essa rede de restaurantes faz concorrência, né? Compete com outras redes de restaurantes. Mas se a minha rede de restaurantes ela tem bastante dinheiro ilegal entrando, ela pode operar no vermelho, que ao mesmo tempo eu estou lavando meu dinheiro ilegal e eu estou quebrando a concorrência. Então esse é um mecanismo, entre outros, que fazem com que esses mercados ilegais eles se integrem progressivamente às economias legais e cresçam, né? Então, aquele dono de restaurante que tinha apenas o seu restaurante pequeno ou dois restaurantes pequenos e que não tinha um influxo de dinheiro ilegal, ele quebra. Porque a minha rede de restaurante vitaminada pelo dinheiro ilegal, ela vai ser muito mais atrativa para o cliente, né? Claro. Então, isso faz com que alguns atores da economia, sobretudo pequenos e médios, atores da economia legal eles tenham muita dificuldade, enquanto esses atores emergentes, digamos assim, que integram, né, atividades legais e ilegais, possam prosperar. Então, esse é um dos mecanismos, há outros, né? Mas existem, por exemplo, situações em que é propriamente o controle violento que faz com que o mercado avance. O garimpo funcionava de uma maneira, mas depois que a facção chega, ela chega com armas, ela controla aquela região territorialmente, ela faz aquele mercado crescer, e como ela está fazendo isso em vários estados, ela consegue juntar toda essa produção de ouro, de pedras, etc., e fazer com que essa acumulação seja mais poderosa, né? Então, tem vários mecanismos que permitem que as atividades ilegais cresçam e progressivamente se integrem, né, nas economias legais e daí, né, possam exercer influência política também mais direta sobre o Estado. Mas sem dúvida tem um É, crescimento de escala, sem dúvida. o senhor estava falando do sistema político, das políticas de segurança pública. Como esse sistema, eles podem, de fato, reforçar essa expansão das facções criminosas? A partir do final dos 80 em São Paulo, do começo no Rio, em outros estados até mais tarde, a gente vai ter uma chegada muito forte dos mercados ilegais e são mercados transnacionais, eles não são locais mais. Então, se tinha aquela maconha solta que vinha do Nordeste para São Paulo, isso era, né, produto interno,
De repente começa a vir a maconha prensada direta do Paraguai, cheia de químico, produzida em escala industrial, né? Se vinha a cocaína em muito pequena escala, que passava por traficantes da elite, normalmente, até chegar a, ao consumo, mas de fato em pequena escala e muito caro. A partir dessa época, chega o mercado de cocaína forte, né? Com a repressão americana na Colômbia, o Brasil passa a ser um mercado consumidor muito importante, a preços muito mais baixos e dissemina-se o uso da cocaína e depois o uso do crack, né? Associado à chegada do mercado de cocaína. Você tem uma mudança muito significativa da dinâmica da violência associada à chegada desses mercados. Primeiro, porque esses mercados continuam a ser reprimidos, mas agora eles têm muito dinheiro. Agora, aquele delinquente que era apenas um carinha do bairro, ele está conectado com muito mais gente e principalmente ele tem dinheiro, porque antes ele estava fazendo as coisas autonomamente. Agora ele é contratado por um mercado para vender droga e ele vai ganhando comissão e isso vai crescendo, ele vai fazendo dinheiro. O que que ele faz com esse dinheiro? Além do seu consumo, vai comprar arma, né? Vai se armar no Rio de Janeiro, vai fecha as favelas e manda fuzil para cima da polícia. Em São Paulo, uma outra configuração. Vai para cima dos justiceiros nas guerras dos anos 90 em São Paulo, né? Que os traficantes fizeram? O que que os ladrões fizeram? Se armaram, foram para cima dos justiceiros. Não foi isso? Então, mata os justiceiros, controla aquele espaço social, né? E aí não adianta mais fazer pequena repressão e não adianta mais fazer repressão ao pequeno. Porque daí você pega esse menino que está vendendo droga na esquina e bota na cadeia ou mata, que é isso que a segurança pública continua fazendo no Brasil, e outro ocupa o lugar dele no dia seguinte. Que ele não é mais um sujeitinho autônomo. Agora ele é a parte, digamos, a bucha de canhão de um mercado transnacional. É Ele um não é ciclo mais um sem fim. autônomo, ele é um trabalhador desses mercados ilegais, né? E esse cara vai ser perseguido pela polícia exatamente com a mesma concepção do controle da delinquência. Desculpa, Marina, você ia falar alguma coisa? Não, eu comentei que é um ciclo sem fim, né? Exato, é um ciclo vicioso na medida em que você, ao não entender, a não fazer o diagnóstico do problema de uma maneira correta e tratá-lo como se ele fosse aquilo que é antigamente, você piora o problema. Porque você está pegando esse menino que estava na rua, e ao invés de você falar, não, esse menino tem que ser protegido porque ele está sendo explorado por um mercado ilegal, e ele, portanto, né, é o elo mais fraco desse mercado, e a gente tem que fazer proteção social nele para que ele não entre nesse universo, não aceite entrar nesse universo, ao invés de você regular esse mercado e dizer, eu não posso não intervir nesse mercado, eu tenho que intervir nesse mercado para regulá-lo, né? Eu não posso deixar crescer alucinadamente. A gente deixa. Aí você pega esse menino e joga na cadeia. A cadeia é o berço das facções. Você põe esse menino para se profissionalizar na cadeia. Para se profissionalizar no crime, né? Estou dizendo, não para ter outro tipo de profissionalização. Então você vai produzindo entre cadeia e rua uma massa, né, de pessoas que são governadas pelas facções, que têm a sua vida cotidiana governada pelas regras da facção e não do Estado, e que vão se opor ao Estado. Então, a política de segurança vai jogando, né, um monte de gente nesses espaços, governados pelas facções nos últimos 30 anos no Brasil, e evidentemente, progressivamente, essas facções vão se organizando contra o Estado, né? Contra as forças, contra as forças de segurança. Qual é a síntese? Você tem um poder forte aqui, armado, cheio de dinheiro, né? No lado criminal. Você tem um outro poder armado e cheio de dinheiro do lado da polícia. Qual é a síntese? A corrupção, né? Digamos, a milícia. Você põe esses dois, em vez da gente fazer a guerra entre nós, a gente paga um pouco para você, você deixa a gente ganhar outro pouco, e a gente vai tocando, todo mundo vai ganhando dinheiro e a gente não precisa se matar. É um ciclo que induz também, né, o crescimento muito forte do que a gente chama de mercados de proteção, nesses mercados intermediários entre crime, e segurança pública, né? Aquele cara que era policial, mas descobriu que vai ganhar muito mais dinheiro se ele achacar o tráfico e se oferecer proteção ao tráfico, né? É, e assim por diante, a gente não cansa de ver todo dia nas notícias, né? Não é uma coisa individual, não é um problema de uma pessoa, de outra pessoa. É algo que se institucionalizou, né, como prática recorrente no país todo.
É interessante, professor, que esse histórico que você traz, né, é, do crescimento, né, do crime organizado e ao mesmo e o time que as políticas de segurança públicas não acompanharam esse crescimento, esse desenvolvimento, porque a gente consegue agora ter um panorama já da nossa primeira conversa, do início da nossa conversa, que são esses empresários criminais. Só para trazer aqui um exemplo, né, de casos recentes que a gente teve, foi o assassinato do ex-corretor de imóveis Antônio Grisbach. Ele firmou um acordo de delação premiada para a segurança pública chegar aí nas cabeças do PCC, mas acabou sendo assassinado. Eu acho que esse caso, queria que o senhor fizesse essa ligação agora, né? Trouxesse o que que essa ligação, esse caso do ex-corretor de imóveis, esse assassinato, ele, de fato, ele escancara essa expansão, é um exemplo, talvez, de como essa delação premiada, que era um mecanismo que talvez a segurança pública esteja utilizando agora como F5, aí, atualização dessas políticas, se ela está funcionando ou se talvez ainda tem coisa para aprimorar. É claro que é muito melhor ter investigação, né? E nesse sentido, todo o apoio para a polícia judiciária, para a polícia que vai investigar e não sair dando tiro, né? Sem nem saber para onde. Mas esse caso, ele é muito sintomático de muita coisa, né? A delação, ela não apenas vai expor dinâmicas de funcionamento do mercado ilegal e da facção, como ela vai expor também, né, mecanismos de funcionamento do mercado de proteção, ou seja, da corrupção policial. Então, o delator, ele se coloca numa posição que ele passa a ser indesejável tanto pela facção quanto pelos policiais corrompidos. E nesse sentido, é fundamental que haja investigação desse homicídio, porque quem matou foi a facção ou foram os policiais corrompidos que tinham, né, interesse em que ele parasse de falar ou deixasse de falar. Os telefones que foram apreendidos com ele foram resetados, até onde eu vi. O, a segurança, a escolta privada dele, feita por policiais em serviço, né, que estão na ativa, que estão na folga de serviço, mas que estão na ativa, recrutados por um outro policial. Veja, o policial na ativa, que deve entregar a segurança pública, ele está recrutando privadamente outros colegas para fazer segurança privada. Ou seja, ao invés de fazer segurança pública, está fazendo segurança. Bom, ainda assim, esses policiais, no momento de uma chegada no aeroporto, que é um momento agendado em que pode haver qualquer problema, né, em que o nome está circulando, o nome da pessoa está circulando por papéis, etc. Ó, ele vai chegar às 4h20 em tal lugar. Quer dizer, nessa hora a escolta não está lá presente. Quer dizer, você tem um monte de elementos nesse caso que precisam ser investigados. O que que aconteceu de fato? Só com investigação. Mas a gente investiga muito pouco homicídio no Brasil, né? Especialmente os homicídios que não interessam investigar. Agora, a gente viu no caso Marielle, por exemplo, o que significa fazer uma boa investigação de homicídio depois de muitos anos, com muito esforço da Polícia Federal, de uma parte da Polícia Federal contra outras partes da Polícia Federal, contra a Polícia Civil do Rio, contra isso, contra aquilo, conseguiu se esclarecer o homicídio. E aí a gente viu que o chefe de Polícia Civil do Rio estava diretamente envolvido no planejamento do homicídio. Então, aí a gente começa a ver o quão intrincados estão esses mercados de proteção com os mercados ilegais, né? Então, nesse caso específico, é muito necessário, é preciso que haja uma investigação séria e que se chegue aos mandantes, né, desse assassinato, que, vamos lembrar, também vitimou outras pessoas, né, que não tinham nada a ver com o caso e que estavam ali, um motorista de Uber e etc. Então, são casos seríssimos, gravíssimos, né, que revelam não só o poder desses grupos armados, né, que desafiam diretamente, né, o poder democrático que emanaria do Estado, né, é, como também são casos que revelam, por exemplo,
que o fato de você fazer uma delação não te garante que você vai ser protegido pelo Estado. E veja, alguém que está fazendo uma delação desse nível deveria ter a proteção máxima do Estado, não deveria ter que pegar segurança privada, né? E nós não estamos, e também acho que é um caso que demonstra os valores com os quais a gente está lidando. A gente estava falando de investimentos de bilhões, né, de reais em criptomoeda, em mercado, imobiliário. Então é um caso muito emblemático, né? Por isso que ele ganha, chama tanta atenção. Além disso, era um caso que a gente já vinha acompanhando há 2 anos, quer dizer, é um caso que quem está na área conhecia, tava esperando essa morte acontecer, né? Ou seja, é uma. A gente chega a ter uma descrença, né, na capacidade estatal de regular esse tipo de violência. Perfeito, professor. E a gente vai continuar conversando com Gabriel Feltran, especialista em segurança pública e nas facções criminosas pelo país. A gente já volta. Olá, a gente volta com o BDF Entrevista. A gente está conversando com Gabriel Feltran. Ele é pesquisador sobre as facções criminosas no Brasil. Professora, a gente estava falando sobre quanto está intrínseco, né, essa relação das facções, do crime organizado, com a corrupção, com o sistema de segurança pública, né? E agora eu quero falar um pouco dessa influência, né? Dessa influência desse sistema que a gente falou que é um ciclo, né? Desse sistema criminal, digamos assim, da própria polícia, desse envolvimento, como o senhor trouxe aí um exemplo, ela está não só presente na parte dessa corrupção, do crime organizado, mas agora ela está também no sistema político, né? A polícia agora também está com influência política, ocupando também os cargos no executivo. O que isso traz, né, para a gente, para a nossa realidade? O que isso leva, por exemplo, de falha ou efetivação maior eficiência, né, nas políticas de segurança pública? Marina, são tantas camadas de problema, né? Quando a gente pensa na segurança pública e na polícia, especialmente no Brasil, nas polícias do Brasil, que é até difícil responder rapidamente essa pergunta, né? Quais são essas camadas, né, de problema? Primeiro, né, as polícias elas têm como função fundamental produzir a ordem, né, garantir a ordem eh, pública. E teriam que ser, né, controladas democraticamente, tanto do ponto de vista interno, ou seja, a própria instituição tem que controlar a possibilidade de abuso policial, quanto externamente. A população teria também que controlar essa atividade policial a partir de diversos mecanismos da imprensa, do Ministério Público. Veja, o Ministério Público ele é executivo, né? Também ele deveria, embora faça parte do sistema mais amplo de justiça, mas ele é o órgão de controle externo da polícia, né? É, Daí você tem todo o mundo da justiça, que também deveria controlar a atividade policial. Para quê? Para que a atividade policial não se autonomize. Porque como a gente estava dizendo antes, né? Se você dá muita arma e muito dinheiro para um ator, esse ator vira um ator político de relevância. Então, todos os esforços em qualquer democracia do mundo são de controlar essa atividade policial para não permitir que ela se autonomize e que a polícia decida por ela mesma o que que ela quer fazer. Porque veja, se a polícia decide por ela mesma o que que ela quer fazer, o que que é certo fazer, ela ganha cargos no legislativo, ela muda as leis para que ela possa não só se candidatar, como se eleger, como ter mais orçamento, como ter mais funções, como ter novas polícias, como ter mais gente, como ter mais isso, mais aquilo. E claro que isso, como o orçamento público. Como ter até impunidade, né, professor? Exato. E daí, assim, depois a polícia fica tão forte que o Ministério Público arquiva diretamente mais de 99% dos casos de letalidade policial, sem que eles sejam investigados.
não precisa investigar, porque a polícia está do lado certo, é moralmente correta e está combatendo o crime. Então, não precisa investigar. Aí a polícia pode colocar os seus homens para fazer segurança privada sem nenhum problema. Você pode sair da função pública e ir para a função privada sem nenhum tipo de quarentena. Você pode levar todo o saber do Estado para ganhar dinheiro privado com ele sem nenhum problema. Aí você pode também levar os seus e treinar os seus homens na polícia dentro de igreja. Ah, não tem problema nenhum, porque é de Deus. Aí você pode pegar os seus homens para tirar foto de farda para ser candidato ao legislativo ou executivo, né? Aí você pode pôr esses caras em contato direto com o sistema de justiça para fazer segurança de autoridades e depois eles falam, não, se a gente sair, vocês estão desprotegidos ou a gente mesmo te ameaça. Então a gente fica com controle sobre o homem que está no judiciário. Quer dizer, você cria uma instituição toda poderosa que não entrega segurança pública, porque a gente tem cada vez menos segurança pública, e que, conforme não entrega segurança pública, justifica esse fracasso pela força do crime. Então, e pede mais dinheiro para fazer exatamente o mesmo. Então, o orçamento público destinado à segurança pública aumenta, o orçamento destinado à segurança privada aumenta, os achaques da polícia sobre os mercados ilegais aumentam em todos os dados de pesquisa qualitativa, e a gente vai mostrando que agora o policial tem essas três fontes de renda, ele ganha o salário dele, né? E além de todos os equipamentos, de tudo que vem com esse fundo público que cada vez mais se dedica à segurança pública, ele faz segurança privada e é dono das empresas de segurança privada. As empresas de segurança privada são controladas pelos policiais e pelos militares, e ele achaca ilegalmente os mercados ilegais a valores cada vez mais altos. Então ele vai acumulando muito recurso, acumulando muita arma e sem controle nenhum. O Ministério Público não controla, a sociedade aplaude e a gente vai vendo progressivamente as forças de segurança determinarem quem vai ser o secretário de segurança, e depois quem vai ser o governador. E depois a gente vê o secretário de segurança ser posto lá uma pessoa que tem no currículo 16 homicídios. E depois a gente vê como vice, né, da chapa da prefeitura, um comandante da rota que foi investigado por 8 homicídios, pelo menos, né, e que explicitamente fala que a polícia deve agir de forma violenta, nas situações clássicas, né, nas periferias, etc. E depois a gente vai ver que essa pessoa que vem lá da rua, né, matador, e que acha que um policial que não matou 3 pessoas é vergonhoso, né, com 5 anos de serviço, tem que ter matado no mínimo 3 pessoas para ter currículo. Esse é o secretário de Segurança Pública de São Paulo atual falando, né, em entrevista pública, né? Imagina o que fala no privado. A gente vê que essa pessoa ela sobe no posto de secretário de segurança, destitui toda a cúpula da Polícia Militar, coloca no lugar pessoas da sua mesma ideologia e não tem reação. Ou seja, que eles têm poder político para fazer isso, né? Para tanto. Então a gente tem essa política, essa lógica da segurança pública, que é uma lógica mercantil, não esqueçamos, hein? Ela é feita para fazer dinheiro, acima de tudo, às custas do sangue de muita gente, sobretudo dos operadores mais baixos desses mercados ilegais, que sabemos que são, né, homens jovens racializados e que estão na linha de frente, né, da operação desses mercados ilegais. É o cara que está roubando carro para entregar esse carro para alguém que o contratou, é o cara que está fazendo um assalto para pagar a dívida da droga, é o cara que está fazendo o pequeno transporte de droga ou pequena droga, é o cara que está fazendo furto e roubo à mão armada das mais diversas formas, né? Produzindo situações de violência e sendo vítima de violência. Quer dizer, eles passam a ser perseguidos por essa lógica e eles passam a ser vistos como os grandes atores, né, da insegurança. E tudo isso que está por trás, toda essa institucionalidade que está por trás, ela vai sendo alimentada socialmente, né? Como se fosse solucionar o problema, na verdade, tá pondo a máquina para girar, né? É por isso que há 40 anos a gente segue matando, segue prendendo alucinadamente, a gente multiplica por 4 ou 5 a nossa população carcerária, né? Multiplica por 5 a nossa população de ex-presidiários no país, temos 5 milhões de ex-presidiários no país, né? E o problema da segurança não melhora.
ele piora. E ainda assim, as pessoas acham que precisa mais disso, entendeu? As pessoas acham que é mais necessário ainda ir nessa linha de fazer, de prender essa molecada, de botar essa molecada para a facção criar e de matar essa molecada. É isso que deve ser feito, porque daí o país vai ficar limpo, né? Então eu me lembro daquela tirinha da Mafalda que um dia me impressionou muito, que era assim, eu- era como que era? No primeiro quadrinho era assim, e depois que matarmos todos os bandidos, quem que vai ficar? Só os bons? E aí a Mafalda responde: não, só os assassinos, né? Esses que ficam quando a gente terminou de matar todo mundo que a gente achou que tinha que matar. Professor, é extremamente grave, né, esse panorama que o senhor traz, porque realmente a gente parece que fica sem saída, né? Parece que todas as instituições e todos os sistemas estão amarrados aí nesse, como que a gente já trouxe aqui, nesse ciclo que parece, como o senhor trouxe, está cada vez mais se fortalecendo. Qual é a alternativa, se é que a gente tem, né, para trazer de fato uma segurança pública efetiva, né, que de fato coloque a palavra, concretize essas duas palavras, né, segurança pública, né, e que as pessoas, né, a sociedade de fato possa ver o que de fato é isso, né, o que de fato é segurança pública, que não é essa violação e esse extermínio de, de jovens que provavelmente têm mais, estão mais no crime por conta da realidade social do que de fato outra coisa, né? Tem alternativa, temos saída, como que a gente constrói essa alternativa também na sociedade? Embora não tenha essa ingenuidade, a gente sabe e a gente propõe, né, como saídas aquilo que foi feito em outros países e funcionou, né? Que historicamente fez parte da construção de um Estado em outros países, né? Então, a gente fala de quatro pontos que seriam pontos de reversão desse ciclo vicioso que a gente vinha apresentando até aqui, né? No qual a gente está preso, né? Como uma espécie de ciclo no qual a gente não vê saída. Ó, quanto mais dá errado, mais a gente quer mandar dinheiro para a segurança, para as pessoas que estão lá dentro fazerem o que está dando errado, né? Então, quais seriam esses quatro pontos? E eles teriam que ser feitos de modo articulado para justamente reverter esse ciclo, né? Então, o primeiro ponto, Marina, é a retomada da soberania estatal sobre a violência pública. Não, sobre a violência, né? Sobre o uso da força. Ou seja, o primeiro ponto é a retomada do controle estatal sobre a violência, aquilo que a gente chama de soberania. Decidir quem vive e quem morre no território é a função do soberano na teoria política, né? Quem é o soberano? É aquele que decide quem vive e quem morre, é aquele que decide quem tem que se submeter à justiça e quem está fora desse universo. Hoje no Brasil, o Estado não tem essa capacidade, né? E como se produz soberania, né? De duas formas. Ou com uma desproporção de força muito grande, você vai lá, elimina todos os outros grupos e passa a ser o soberano desse território. Bom, isso a gente está tentando fazer há 40 anos e a gente vê que não funciona, né? Só lembrar das UPPs no Rio de Janeiro, que vieram com essa estratégia, né? A gente instala militarmente o Estado, finca a bandeira do Brasil em cima do morro e acaba com o crime ali, porque agora tudo vai ser estatal, né? Agora o Estado é soberano sobre esses territórios, dominou esses territórios. Quer dizer, não funciona, não funcionou, especialmente porque, em primeiro lugar, não tem legitimidade, em segundo lugar, tem muita força do outro lado, e aos poucos, conforme o tempo passa, essas estratégias vão para o saco, né? Ou um jeito muito mais inteligente e adequado de fazer soberania, que é, pela lei, pela justiça, investigar todas as ações de uso da força ilegítimas perante o Estado. Ou seja, começar por investigação de homicídio, né? Quem matou a Marielle? Quem matou o menino Anderson? Quem matou o menino Adriano? Quem matou Emily? Quem matou é, é, os 45 mil homicídios que a gente tem por ano no Brasil? A gente sabe quem morreu, mas a gente não sabe quem matou. A gente investiga pouquíssimo homicídio. Então, as taxas de investigação de homicídio, elas são fundamentais para retomar a soberania estatal.
Porque daí não é o chefe de polícia do Rio, junto com o empresário criminal, que decidem quem morre. Não é o miliciano que decide quem vive e quem morre e qual que é a justiça que tem que ser feita. Não é o faccionado. É o Estado. Se esse cara matou, ele vai ter que se ver com a justiça estatal, porque a justiça estatal chegou nele pela lei e fez cumprir a lei. O império da lei aparece por isso, né? Então, milhares de exemplos de países que construíram uma justiça realmente democrática, partiram da ideia de retomar a soberania estatal. Então, esse é o primeiro ponto. Qual é o segundo ponto? Como a gente vinha dizendo, nós não estamos mais na era da delinquência, nós estamos na era dos mercados ilegais transnacionais, né? Aquele menino que a gente vê roubando o carro, ele não rouba o carro para ele. Ele não rouba o carro e sai usando o carro e fica com o carro dali para frente, né? Que é a imagem que as pessoas têm. Ele rouba o carro aqui e 15 minutos depois ele está entregando para um receptador. O carro vale R$ 100.000, ele ganha 1.000. E os outros 99.000 vão ser, ou mais do que isso, vão ser ganhos por aquela pessoa que está na ponta desse mercado ilegal lá em cima, né? Então, enquanto não regular esses mercados por meio do Estado, você não tem a menor chance de romper com esses ciclos. Então, as pessoas falam, tem que legalizar tudo. Não é legalizar, né? Legalizar significa, assim, a imagem que as pessoas têm é que você vai desregulamentar, que você vai fazer. Então alguma coisa que a gente controla, agora a gente não vai controlar mais. A gente controla o tráfico de cocaína, agora a gente não vai controlar mais. O que a gente está falando é o oposto. A gente não controla hoje e é necessário que controle, né? São mercados extremamente regulados, mas eles são regulados por atores criminais, não por atores públicos. Então é preciso mexer na regulação de mercados ilegais e a gente tem vários exemplos pelo mundo, inclusive em São Paulo, o mercado de autopeças foi regulado recentemente com resultados muito positivos. Então você tem diminuindo, né, roubo de carro, etc. Então a gente tem como regular mercados ilegais. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto, nós temos que romper com o ciclo de formação faccional, né, de reprodução das facções, que é basicamente feito dentro das prisões. Então, quanto mais a gente prende jovens e joga esses jovens em um sistema prisional comandado por facções, mais a gente entrega esse jovem para a facção e mais a gente profissionaliza esse jovem, né, nas atividades criminais. É preciso reverter esse ciclo e deixar, né, com pena de prisão apenas as pessoas que cometem crimes violentos e que têm efetivamente que oferecem um risco, né, para a vida social. Todos os outros atores, né, dessa operação dos mercados ilegais que não atuam violentamente, eles têm que ser é, punidos, responsabilizados com outras formas que não as prisões. Então, ao invés de mandar os meninos se concentrarem tudo ali para ver quem é mais criminoso, que tal, né, se esses meninos fossem fazer estágios e conhecessem outros mundos, né, profissionais, pessoais, escolares, etc., e fossem descobrir que não é só o mundo do crime que existe, que não é só aquela favela que existe, que não é só aquele bairro que existe, que não é só aquela prisão que existe, que não é todo mundo que está pensando em crime o dia inteiro, que não é só a facção que governa a vida, né? Porque quando a gente faz pesquisa de campo com esses meninos, eles estão imersos nesse universo. É preciso tirar esses meninos desse universo e socializá-los, né, em outras instâncias sociais. Quarto ponto, Marina, e com isso eu paro. É preciso controlar as polícias. É preciso controle interno e é preciso controle externo das polícias. É preciso sim ter câmera no corpo do policial, né? Até porque quando as câmeras funcionaram, a letalidade policial cai 60% imediatamente, e porque esses são mecanismos que funcionam em outros lugares do mundo. Mas é preciso muito mais do que isso. É preciso um Ministério Público que controle efetivamente, né, e institucionalmente a atividade policial e a violência policial. É preciso, obviamente, interditar que policiais virem atores políticos autônomos, que façam discurso político, que defenda candidato, que defenda a ideologia A ou B. São forças do Estado, não são forças de um governo, de um partido. É preciso separar efetivamente segurança pública de religião. Não é possível que os policiais vão cantar hinos religiosos enquanto eles fazem treinamento, né? É preciso que a polícia volte a ser polícia e deixe de ser um ator político. Existem muitos policiais que querem isso, né? É preciso investir numa coordenação,
nacional de um sistema de segurança que vá nessa direção e não no contrário, como que é a PEC da segurança pública, que é justamente a militarização dessa coordenação federal. Então, esses são os quatro pontos, né? Retomando, esclarecimento de homicídios como modo de recuperar a soberania, regulação de mercados ilegais como modo de aumentar o controle sobre eles, e, evidentemente, tirar, né, capacidade financeira das organizações criminais, romper com o ciclo de profissionalização criminal que hoje acontece dentro das prisões e que alimenta as facções, e, por último, controlar as forças de segurança pública para que elas sejam forças de segurança pública e não forças políticas. É o que foi feito em todo lugar do mundo, né, que produziu segurança pública de qualidade, né? Aumentar o controle sobre os mercados e não diminuir, aumentar o esclarecimento de homicídio, aumentar a capacidade punitiva, né? E não diminuir, aumentar a capacidade punitiva, mas com qualidade, protegendo quem tem que ser protegido e punindo quem tem que ser punido e controlando democraticamente as forças de segurança. Esse é o caminho. Vai ser trilhado no Brasil agora? Não parece. A direita, a esquerda, nós não temos visto nada disso ser implementado, muito pelo contrário, infelizmente. Mas, né, a gente não cansa de falar, porque é disso que a gente precisa. E a gente vai continuar conversando com Gabriel Feltran, especialista em segurança pública e nas facções criminosas pelo país, mas a gente já volta. E a gente volta com o BDF Entrevista, a gente conversa hoje com Gabriel Feltran, especialista em segurança pública e pesquisador das facções criminosas no país. Professor, você falou um pouco sobre os meninos, né, sobre investimento nessa área de outras visões, né? Ao mesmo tempo, a gente tem aqui em São Paulo um crescimento da Cracolândia, que é um espaço, sobretudo, desses meninos e também muito e principalmente de pessoas com dependência química, que acabam formando aqui o seu próprio sistema, né? Seu próprio sistema de mercado. Mas a gente está vendo também pelo um investimento da prefeitura, do estado, em dizer que eles estão combatendo ou estão perseguindo, estão prendendo líderes do PCC durante essas operações aqui na Cracolândia, que tem sobretudo, na verdade, esse público. Queria saber o que o senhor avalia que é o interesse do Estado, se de fato isso é uma coisa que pode ser dita. Até onde a informação me chegou durante a minha pesquisa, não tem líder do PCC na Cracolândia. Na verdade, a informação que chega é que mesmo os disciplinas na Cracolândia não são sequer batizados na facção. O senhor falou sobre a PEC da segurança, um pouco aqui no último bloco. Queria que o senhor falasse o que o senhor avalia dessa PEC, tem alguma coisa que a gente consegue tirar dela? Tem algum dos pontos que o senhor pode destacar que, por exemplo, que é o Sistema Único de Segurança Pública, como que o senhor avalia a PEC? E é esse mundo policial matador militarizado que está se impondo federalmente agora, a partir dessa PEC. Tanto que a PEC não propõe esses quatro elementos que eu estou falando, todos eles desmilitarizantes, né? Esclarecer o homicídio por meio de investigação, regular mercado ilegal por meio de regulação de mercado, né? Mudar a política penitenciária a partir do sistema de justiça e fazer controle externo sobre a polícia. Esses quatro elementos são desmilitarizantes. O que essa PEC está propondo é exatamente o contrário. A gente não pensa em nada disso e a gente bota mais polícia para fazer repressão agora no nível federal também, transformando a PRF numa PM federal, uma Polícia Militar Federal, uma Polícia Ostensiva Federal. Então é uma catástrofe o que tá em andamento. Essa PEC é catastrófica para quem defende uma segurança pública democrática, embora ela possa aparecer travestida, né, de um avanço na medida em que o SUSP pode ser valorizado e etc. Tem pesquisadores e pessoas que eu respeito muito, Luiz Eduardo Soares, Daniel Irata, entre outros colegas,
que dizem, veja, mas tem esse avanço de regulamentar, do ponto de vista federal, que o SUSP vai ser uma instância de indução de políticas, né? É, é claro que sim, foi todo esse preâmbulo que eu fiz. Mas, se for para fazer indução agora federal de militarização, é ainda pior do que o que a gente tem hoje. Então, nesse ponto de vista, eu sou radicalmente contra, né, uma mudança, nesse sentido, que não produz avanço. Ela vai produzir mais militarização agora em plano federal. E ela vai harmonizar, ela vai desarmonizar o que já é bastante desarmônico entre os estados, né? Na medida em que ela vai possibilitar agora uma integração entre a militarização das Forças Armadas com a militarização das polícias em plano federal, produzindo a mesma politização e a mesma autonomização das polícias que eles vêm produzindo, né, nos últimos anos, nos estados e nos municípios. Então, lamentavelmente, é mais um passo para trás para quem defende uma segurança pública diferente da que existe hoje, né, num modelo mais eficaz e democrático, e é um grande passo à frente para aqueles que defendem essa militarização e essa guerra, né, que na verdade é uma guerra para eles mesmos ganharem dinheiro na segurança. É bem sério, né? Porque a gente tem um É. Congresso mais favorável justamente para isso, né? Para uma militarização maior, professor. Seria possível, por exemplo, você acha que seria possível, dentro dessa reconstrução, talvez, ou desse passo, dessa unidade, desse sistema único de segurança pública, que a gente construísse algo mais democrático, com talvez participação da sociedade civil? A gente tem movimentos que se fortaleceram, infelizmente, a partir de serem vítimas dessa segurança pública, né? Seja famílias que foram destroçadas por a violência policial, é, organizações que atuam nas comunidades, nas periferias do Brasil, que lidam diretamente com esse sistema de militarização, com o sistema com o crime organizado. Seria possível uma construção mais efetiva no sentido oposto a essa militarização? Claro que poderia ser feito, né? Mas não está sendo feito. A gente não vê esses movimentos sendo apoiados pelos governos municipal, estadual e federal. E a gente não vê as pessoas que viveram essas violências hoje se colocando nas posições de destaque do grande orçamento público da segurança pública, né? Esses orçamentos não estão sendo coordenados, gerenciados, né, controlados por quem quer uma outra segurança pública e quem foi vítima dessa segurança pública e dos desvios dessa segurança pública. O que a gente tem visto é o oposto, né? São os autores dessas violências que têm ganhado cada vez mais destaque e controlado esses orçamentos mais amplos. Então, no Brasil, e especialmente durante os governos Lula, a gente viu esse tipo de composição, né? Então, eu dou o Ministério da Economia para o mundo das finanças e eu ponho do lado uma Secretaria de Economia Solidária que eu acomodo todo mundo que quer fazer economia solidária, mas eu não penso a nossa economia como uma economia que poderia ser solidária. Depois eu ponho o Ministério do Meio Ambiente, eu dou para os caras que estão ligados à agricultura na Amazônia e à pecuária na Amazônia e o agro. Mas aí eu crio uma secretaria aqui de meio ambiente que vai ser mais ou menos para acomodar todo o movimento ambientalista. Depois eu crio o Ministério da Educação e dou para o lobby privado. Mas aí eu crio do lado uma secretaria de educação alternativa para todo mundo que. Depois na saúde a mesma coisa, eu dou pro lobby e eu estimulo a privatização da saúde e toda a previdência privada, e as companhias de seguro e etc. Mas eu crio ali do lado alguém que é no conselho do SUS, não sei o quê, para defender a coisa pública, na saúde é até melhor. Então, né, me parece que na segurança é a mesma coisa. Eu deixo o Ministério da Justiça na mão disso daí, com esse tipo de proposta, com o lobby policial, o lobby judiciário mais conservador, e depois eu ponho do lado o Ministério dos Direitos Humanos ou da Igualdade Racial, com um pouquinho de orçamento para acomodar os movimentos. Isso me cheira um pouco hipocrisia, sabe? É assim que eu vejo.
E claro que, né, que para os movimentos que não tinham nada, ganhar esse pouco é importante, fortalece e tudo. Mas comparado com tudo que existe de recurso ali, pensar o que tem na justiça, o que tem nos direitos humanos, na igualdade racial, é muito desproporcional. E o peso desses atores na definição da política acaba sendo muito maior. Então, eu acho que politicamente deveria ser repensada essa divisão de poderes, né? Agora, para isso, Marina, tem que ter base social, tem que ter base legislativa, né? É impossível fazer isso com uma sociedade que apoia progressivamente esse tipo de política e com uma base legislativa que é toda contrária a qualquer tipo de mudança no sentido de que a gente está propondo, né? Então, é um momento difícil, né? Um momento difícil. Perfeito, professor. A gente está terminando, chegando no final da nossa conversa, e para a gente terminar, eu queria que o senhor falasse um pouco da sua pesquisa. O senhor já lançou alguns livros, o que que o senhor está pesquisando agora, se tem alguma previsão de mais alguma obra, me falasse como é que está aí os desenvolvimentos dos estudos também. A minha trajetória, ela parte de uma etnografia longa, né, de um trabalho de campo muito longo nas periferias de São Paulo, sobre política e violência. Depois, uma dedicação grande ao estudo dessa facção específica, né, o primeiro comando da capital. Desde 97 eu venho estudando as periferias a partir de 2005, especialmente o PCC, que eu continuo estudando ainda hoje, a expansão do PCC, sobretudo internacional hoje. E a partir lá de 2015, assim, a gente começa como grupo também, que eu trabalho com uma rede, um grupo de pesquisadores, né, sociólogos, antropólogos, geógrafos, historiadores, arquitetos, urbanistas, né, um grupo interdisciplinar, a gente trabalha muito junto e a gente começou a se dedicar mais ao tema dos mercados ilegais propriamente. Então, atualmente, hoje, os meus projetos de pesquisa principais são três. Eu digo principais porque tem os projetos dos estudantes que a gente acompanha, né, que estão fazendo iniciação científica, mestrado, doutorado, pós-doc, que são estudantes que têm os seus projetos e eu também acompanho. Mas os projetos que eu me dedico mais diretamente, eles são ligados a dois mercados ilegais transnacionais, o mercado de veículos, principalmente veículos roubados, e autopeças, né? São mercados globais, os veículos são roubados pelo mundo inteiro e furtados, roubados no mundo inteiro, e as peças circulam também o mundo inteiro. Nós estamos tentando, né, descrever esses mercados, mostrar como eles operam e quem está ganhando dinheiro com eles e quanto. Um mercado que rapidamente se integra na economia formal, né? Porque você deixa o seu carro para consertar e você não sabe de onde veio a peça que o mecânico colocou no seu carro, né? Mas o mecânico sempre vai buscar a melhor peça mais barata e essa é a peça roubada. Então, elas se integram rápido, né, na economia local novamente, é legal. O segundo mercado que eu estudo com muito detalhe nos últimos anos é o mercado de cocaína, pegando a cadeia de valor toda da cocaína, né, desde a produção até a distribuição aqui na Europa, onde eu estou há 2 anos e devo ficar, porque eu passei num concurso aqui, devo ficar os próximos anos aqui. E por último, eu estudo o papel da violência na governança desses mercados, né? O quanto a produção de atores armados e o controle da força armada, né, da coerção, é importante, né, na construção do governo sobre esses mercados, né? Então, tenho estudado muito o tema da violência armada e dos homicídios, especialmente. Então, esses são os três projetos que tomam meu tempo, atualmente, além de todas as outras coisas que a gente faz. Perfeito, professor. Obrigada por participar com a gente do PDF Entrevista. Eu que agradeço, Marina. Muito obrigado pela oportunidade de ficar falando. Espero que sirva para alguém. Valeu. Você confere o PDF Entrevista no YouTube do Brasil de Fato e da Rede TVT toda terça-feira, às 21 horas. Também é possível ouvir o programa na sua plataforma de áudio favorita. Até mais!